No vídeo de hoje do canal do Nicola te respondo se o torcedor do Corinthians precisa ficar preocupado com o interesse do River Plate em Rodrigo Garro. Quero te atualizar sobre as novidades envolvendo a treta de Corinthians e Flamengo por Hugo Souza, com direito a notificações extrajudiciais. Por último, mas não menos importante, falo sobre o futuro de Bolassi, com várias propostas de clubes brasileiros, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só desejar ótimo final de semana, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero te contar agora sobre o momento de Yannick Bolassi, atacante congolês, 35 anos de idade, uma das referências do Criciúma, que já vai até aqui se salvando da zona do rebaixamento. O contrato do Bolassi acaba em dezembro e ele já afirmou que pretende continuar no futebol brasileiro. A partir daí, uma chuva de sondagens barra propostas. Dá para contar que o Grêmio é o maior dos interessados. Chegaram a especular que o Cruzeiro também estava atrás do atleta, embora o Cruzeiro não confirme. Além desses dois, Vitória, Sport, Ceará, Novo Horizontino e Goiás buscaram informações do atleta. Bolassi, que gostaria de se mudar para um time da primeira divisão e com ainda mais torcida e com expectativa de títulos na próxima temporada, o Criciúma entra no Campeonato Brasileiro brigando para não ser rebaixado. Só para completar em relação ao Bolassi, 28 partidas desde que foi contratado, 6 gols e 4 assistências. Caberia no seu time do coração, usa o espaço para comentário e já registra o seu pensamento, beleza? Quero te atualizar agora sobre a treta entre Corinthians e Flamengo por Hugo Souza, ela virou judicial. Há semanas, Corinthians e Flamengo tentam se entender em relação à negociação em definitivo do goleiro. Na teoria, era só seguir o contrato, que prevê um parcelamento de 4 vezes, de um valor de 800 mil euros. O Corinthians começaria a pagar essas parcelas em janeiro do ano que vem, você sabe. O Flamengo não aceitou as garantias bancárias oferecidas pelo Corinthians. O Timão havia oferecido como fiador um contrato da Brax, o mesmo que não foi capaz de fazer valer uma parcela de pagamento do Mateuzinho. Diante disso, Corinthians deixou vazar depois do empate em 2-2 contra o Racing, nessa quinta-feira, que vai oficializar a compra do jogador de maneira parcelada. O que o Flamengo fez? Enviou uma notificação extrajudicial ao Corinthians afirmando que o negócio só sairá se o Timão oferecer garantias de um banco de primeira linha, daqueles maiores, os mais conhecidos. Não adianta aparecer com qualquer outra garantia que o Flamengo não aceitará. É um pré-requisito do rubro-negro. Ele pode dizer se aceita ou não a garantia bancária, até porque o Corinthians não tem tido uma fama de bom pagador. Diante desse cenário, podemos imaginar que essa treta não termine tão cedo. Ao longo da semana, o Corinthians fez o pagamento dos 500 mil reais na multa por ter utilizado o Hugo no último domingo. Esse problema já foi resolvido, as 3 multas foram todas pagas. Agora as partes precisam se entender em relação a esse fiador, senão o Timão terá de comprar o jogador em definitivo e à vista, por 4 milhões e 900 mil reais. Só para complementar, de acordo com o contrato de empréstimo, a janela para que o Corinthians efetue ou se acerte com o Flamengo para essa compra é de 30 de novembro. Não imagino novidades ou uma solução para esse problema antes dessa data. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians, quinta-feira agitadíssima e com notícias importantes. Primeira delas, Fred Luz está de saída do Corinthians. Pelo menos quem garante é o blog do Macedo, jornalista muito próximo ao presidente Augusto Melo. Depois do empate em 2-2 com o Racing, o Macedo tuitou que o Fred Luz não ficará no clube como CEO, pressão muito grande de membros da diretoria. A grande verdade é que o Fred Luz tem sido encarado como alguém que vai profissionalizar o clube. E para profissionalização, ele vai precisar acabar com uma série de empregos ou cargos de diretores que não têm utilidade. E isso tem gerado uma série de desconfortos. Só para citar um caso específico, Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, é alguém frontalmente contrário à presença do Fred Luz, por mais irônico que isso possa parecer. Então a tendência é que o Fred caia e não seja mais o CEO do clube, uma enorme perda, alguém que trabalha de fato muito bem. As notícias importantes não param por aí. O atacante Giovani, que chegou a atuar na partida de fim de semana contra o Corinthians, não esteve entre os relacionados para o jogo contra o Racing nessa quinta-feira. O técnico Ramon Dias foi perguntado sobre o motivo e a resposta, abre aspas, o Giovani não quer firmar um novo contrato com o Corinthians. Ou assina ou não vai jogar.
tem que ser comprometido e agradecido ao clube, fecha aspas. Essa foi uma posição da diretoria, mais especificamente do Fabinho Soldado, comprada pelo técnico Ramon Dias. O zagueiro Caetano e o atacante Matheus Araújo vivem em situação parecida, não serão utilizados enquanto seus contratos não forem renovados, com um detalhe: Caetano e Matheus têm vínculo só até dezembro, o contrato do Giovani se encerra em junho do ano que vem. A partir de 1º de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato para deixar o Corinthians de graça. Depois de tudo isso ainda teve um resultado ruim, empate em 2-2 contra o Racing na Neoquímica Arena debaixo de muita chuva. Aos 6 minutos de jogo, Salas abriu o placar com um golaço, se aproveitando de uma indecisão do Hugo e também do Kaká. O Corinthians consegue um empate rápido, o Yuri Alberto faz o primeiro gol aos 11 em grande jogada do Memphis Depay. Depois, aos 33, em chute de fora da área, ele vira a partida a favor do Timão. Mas, aos 9 minutos do segundo tempo, o Martirena dá um rolinho no Garro, passa sem tomar conhecimento pelo Charles, tabela e chuta para fazer o gol de empate em 2-2. Corinthians vai à Argentina na próxima semana, quinta-feira para ser mais específico, precisando vencer para chegar à final da Sul-Americana. Um novo empate leva a decisão por pênaltis, qualquer derrota e o Corinthians estará eliminado. Com um detalhe importante: o Corinthians joga na segunda-feira, partida absolutamente decisiva contra o Cuiabá no Campeonato Brasileiro fora de casa. Tem esse jogo na quinta-feira na Argentina contra o Racing. E no domingo, ou melhor, na segunda-feira seguinte, outro confronto super importante no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. E você acha que o Corinthians ainda tem chance de passar? Eu não descartaria, mas para mim o Racing se tornou favorito, 65% de chance para o Racing, 35% para o Corinthians. Use o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião, beleza? Para falar a respeito de Rodrigo Garro, surgiu uma notícia na imprensa argentina dando conta de que o River Plate fará todo o esforço do mundo para contratar o Garro como meio atacante decisivo, vital para o Super Mundial de Clubes. Será o pedido número 1 do técnico Marcelo Gallardo para 2025. Fui checar essa história com o pessoal do Corinthians, que assegura que não tem proposta, sondagem, nem qualquer contato preliminar. Mais do que isso, o Corinthians duvida que o River Plate tenha capacidade de comprar o Garro pelas cifras que o Timão pretende. Jogador comprado por 7 milhões e 100 mil dólares do Tajeres no início dessa temporada, negociação das mais complexas. O Tajeres fez uma série de exigências, queria o pagamento dos impostos, negócio quase melou, mas no final das contas o Garro acabou contratado. Recentemente, inclusive, por conta do assédio de clubes argentinos, o Timão estendeu o contrato do Garro, lhe garantindo um enorme aumento. O Garro salta de 320 mil reais por mês para 820 mil mensais. Posso assegurar para vocês que Rodrigo Garro não será jogador do River Plate no próximo ano. Se ele for vendido, será negociado com clubes do exterior, da Europa, ou de países como China, Arábia Saudita ou algo do gênero, clubes que possam pagar pelo menos 15 milhões de dólares. Essa é a pedida básica do Timão por agora. Só para completar em relação ao Corinthians, queria explicar um pouquinho mais sobre a chance real de Fred Luz deixar o cargo de CEO do Corinthians. Nessa semana, a Comissão de Ética do Corinthians recomendou a suspensão do processo de impeachment do presidente Augusto Melo. Ou seja, os membros dessa comissão entenderam que não havia motivos, pelo menos até agora, para o impeachment do presidente. E aí só vai haver qualquer mudança se as investigações na polícia apresentarem novas provas. Diante desse cenário, que eu escutei de uma pessoa próxima ao Augusto é que uma mão lava a outra. Quando a comissão de ética permitiu ou brecou de vez esse processo de impeachment, ela passou a ter direito de pedir coisas. E o pessoal pretende a saída do Fred Luz. É incrível como o próprio clube se boicota. Você traz alguém com enorme capacidade que já trabalhou bem em outro clube, o Flamengo, e esse cara chega para profissionalizar os processos. Mas essa profissionalização incomoda a gente da diretoria e trabalha-se para tirar o Fred Luz. É assim que tem funcionado. O que você pensa sobre tudo que eu contei no vídeo? Use o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta mais tarde com outras notícias. Tchau! Rapaziada, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não tá perdendo nada. Chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativa também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação neste conteúdo aí, com a sua opinião. É isso aí, rapaziada, a gente vai pra cima, vamos, que o Coringão é o melhor clube do Brasil. Segue aí, se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito aí, já ativa o sininho de notificação, certifica aí, se puder também virar membro. Tamo junto, grande abraço, fortalece o nosso canal, vamos pra cima, vamos que vamos.